Bem, boa noite a todos, tá? Vamos continuar aqui com o curso terceira aula. Hoje a gente vai fazer uma prática, tá bom? Das representações de algoritmos que a gente viu na aula de ontem, tá bom? Estamos estando bem, né? Ok? Nessa prática a gente vai trabalhar com os dois exemplos que estão no capítulo do livro, tá? O exemplo do número positivo ou negativo, né? E o exemplo do Joaquim Pô, né? Quem já jogou Joaquim Pô aqui? Alguém já jogou Joaquim Pô? Nunca jogaram Joaquim Pô? Minha esposa que fala assim, né? Que Joaquim Pô, que pedra, papel, tesoura, né? Mesma coisa. Joaquim Pô e pedra, papel, tesoura, né? Beleza, galera. Antes da gente começar a aula, bora fazer uma revisãozinha rápida, tá? Então, o que é que a gente viu de estruturas, né? De representações de algoritmos? A gente falou sobre três, né? Descrição narrativa, fluxograma e pseudocódigo, correto? Na descrição narrativa, o que é que a gente tem? É como se fosse uma historinha, né? Pensa no roteiro, né? Então, nosso algoritmo, né, ele vai ser descrito na linguagem natural como uma sequência de passos que deve ser seguida. Beleza? Tranquilo, né, em relação a esse conceito, né? Descrição narrativa. E aí a gente viu um exemplozinho, né? Obter valor, obter porcentagem, né? Um valor entre 0 e 100 e calcular o desconto. Observe que como é uma linguagem natural, a gente é muito livre para fazer o que a gente quiser. Obter, pegar, capturar valor. Então eu posso utilizar qualquer palavra que eu quiser. Por isso que a gente falou muito sobre a questão da ambiguidade, né? Que a gente tem que tomar cuidado com as palavras que a gente vai escolher para não provocar uma ambiguidade, tá? Então, quando eu coloco obter valor, você poderia muito bem colocar receber valor, capturar valor, ler valor, tá? Se tudo isso daí estiver representando que você vai pegar esse valor de algum meio, de alguma coisa, de algum lugar, então tá valendo, beleza? Por isso que é uma linguagem que ela pode promover várias interpretações. Entendido? Certo? A segunda representação que a gente falou foi o fluxograma, né? E aí no fluxograma as coisas já mudam de figura. Literalmente, né? Porque agora a gente tem figuras que representam ações. Então eu tenho uma figura que representa o início e o final do fluxograma. Eu tenho uma figura que vai ser representada por uma atribuição, né? Eu tenho uma figura que vai ser uma entrada de dados. Então aquela palavrinha que eu falei, né? Obter, ler, capturar, adquirir. Eu juntei tudo isso só em uma figura. Então essa figura já quer dizer isso. É a entrada. Entende? Eu tenho uma figura também relacionada à decisão, né? Então, por que caminho eu vou quando eu chegar aqui? E aí, dentro desse símbolo, a gente vai ter um cálculo lógico, que vai retornar o verdadeiro ou falso. É aquele caso lá do se chover, eu vou usar o guarda-chuva, né? Levo o guarda-chuva. Se não chover, eu não levo o guarda-chuva. Eu tenho duas opções. Se isso for verdade, eu faço algo. Se não for verdade, eu faço outra coisa. Beleza? E aí a gente também tem uma operação de saída de dados, né? Então esse símbolo aqui representa que eu vou imprimir o valor, né? Imprimir, vou retornar um valor de alguma forma. Então isso daí é o que a gente vai enxergar. A gente não vai enxergar o cálculo, a gente vai enxergar o resultado deste cálculo, né? Então a gente vai visualizar o resultado utilizando esse símbolo aí, beleza? E aí, por fim, a gente tem a direção do fluxo, certo? E aí, para exemplificar, né, na aula de ontem a gente viu, de ontem, a gente viu o fluxograma da equação do primeiro grau, né? A raiz da equação do primeiro grau, né? Como é que resolve. Beleza? Então, aqui eu tenho entrada, início, entrada de dados, e aí uma verificação condicional. A é igual a zero. Se isso daqui for verdade, eu digo que não existe raiz. Se isso daqui for falso, significa que o x vai receber, ó, atribuição, né? Ó, x recebe b menos b sobre a, e aqui eu imprimo o valor da raiz e termino o programa.
tá? Então, tem dois fluxos que podem acontecer, né? Ou ele vir para cá, ou ele vir aqui para cima, né? Tudo isso aqui vai depender desse resultado desse condicional aqui, né? Essa operação condicional. Beleza, pessoal? Tranquilo em relação ao fluxograma? E aí, por último, desculpa. Por último, a gente falou sobre o pseudocódigo, né? Então, o pseudocódigo já é uma representação mais rica, né? Porque ele tem as palavras-chave, aquelas palavras que a gente tem que usar, né? Então, da mesma forma como acontecia lá na narrativa, né, que a gente poderia usar qualquer palavra, aqui existem palavras específicas para os casos, né? E aí eu listei algumas delas, né? Aqui a gente tem o comando de entrada, saída, leia, imprime, se e se não, né? E cada uma dessas palavras representa algo, né? Entrada é a definição das variáveis de entrada, saída, definição da saída do algoritmo, leia, uma operação de entrada de dados, imprime, indica uma operação de saída de dados. A setinha, né, para a esquerda significa atribuição. O se e o se não, aquilo que a gente já viu também. Tá bom? E a gente também viu exemplos, né, disso, né? Então, aqui a gente tem a entrada, valor e porcentagem. A saída vai ser o desconto. Aí, no caso, o desconto vai receber esses dois valores que eu peguei como entrada, né? Então, é como se eu dissesse o seguinte, olha, meu pré-requisito para eu executar esse programa é você me dar esses dois valores, um valor e a porcentagem. Se você não me der esses dois valores, eu não consigo executar o meu algoritmo, tá? Da mesma forma, no algoritmo da equação do primeiro grau, né? A raiz da equação do primeiro grau. Eu só posso calcular a raiz da equação de primeiro grau se você me der o valor da equação. E o que é que define a equação? O A e o B. Então, A e o B são valores que eu preciso. A partir desses dois valores é que eu vou calcular o x, né? Então, a minha saída vai ser o x, certo? Então, isso é o que quer dizer entrada e saída, tá? E aqui a gente tem estrutura de se se não, né? Que tem um escopo. Então, se por acaso isso daqui for verdade, o que é que ele vai fazer? Ele vai imprimir isso, não existe raiz, e vai retornar vazio. Quando não tem nada aqui, é como se fosse um vazio. Retorna vazio, tá? Já se isso daqui for falso, ele vai entrar aqui, né? X recebe menos B sobre A e retorna X. Professor, eu poderia colocar lá no se A for diferente de zero, aí eu faço o que está aqui embaixo, e se não, eu imprimo que não existe raiz e retorno? Pode, tá? Você pode fazer também esse outro passo. Negar o que está em cima e trocar os escopos, né? Troca isso daqui sobe, vai para cima, né? Já ia dizer sobe para cima. Isso daqui vai para cima, isso daqui vai para baixo e você nega isso daqui. Se A não for igual a zero, então vai acontecer isso, entende? Então você pode fazer essa troca. O importante é o sinal lógico, né? A condição ser mas igual, né? O contexto ser igual ao que você quer, tá? Que o algoritmo faça para você. Beleza? Tranquilo? Dúvidas, pessoal? Tranquilo? Então vamos para os nossos exemplos, tá bom? Vou pegar aqui uma parte que a minha garganta tá hoje. Então vamos para a prática, tá bom? Eu vou começar com 2.5. Por mais que o 2.7 foi o mais votado, mas eu vou começar com 2.5, que é mais tranquilinho, tá bom? Vamos devagar. Joaquim Paul já pega um pouquinho, então, beleza? Então vamos começar com a prática 1. Na prática 1 fala o seguinte, ó, faça um algoritmo que verifica se o número em formato é positivo ou negativo. E aí você pode utilizar qualquer uma das representações para desenvolver seu algoritmo. Eu vou fazer os três, tá? Para a gente ver os paralelos, revisitar os conceitos, tá bom? Mas você poderia escolher um deles somente para fazer essa prática,
tá bom? Esse exercício, beleza? Primeira pergunta, né? Que nem a Alice, né? Tem a história da Alice, eu sempre falo a história da Alice, meus alunos estão cansados de saber, mas na história da Alice diz o seguinte, quando ela chega lá na frente do gato, né? E ela pergunta qual caminho ela tem que pegar, né? E aí o gato vai e fala, diz assim, pra onde é que você quer ir? E ela diz que não sabe pra onde quer ir. E aí o gato vai e responde, né? Então qualquer caminho serve. Se você não sabe pra onde quer ir, qualquer caminho serve. Isso é realmente lógico, né? Outra coisa lógica, tá? Então, pessoal, o primeiro passo que você tem que fazer antes de fazer qualquer algoritmo, certo? É o que é que eu quero com isso? Para onde é que eu vou? Né? O que é que eu tenho que fazer? Então, a gente não vai começar a fazer nada enquanto não entender o que o problema pede, tá bom? Então, vamos analisar aqui essa primeira parte. Faça um algoritmo que verifica se o número informado é positivo ou negativo. Pergunto, você sabe o que é um número positivo e o que é um número negativo? Sim ou não? Se não souber, pode dizer, não sei não, professor. Tá? Todo mundo sabe o que é positivo e negativo? Legal. Se não souber, é só lembrar da sua carteira, né? Do dinheiro. Se você estiver devendo alguém, você está no negativo. Se você receber dinheiro de alguém, aí o negócio melhorou, tá no positivo, tá? Mas, brincadeiras à parte, positivo, galera, é um númerozinho que não tem um sinal negativo na frente, né? Ou seja, não é um número menor que zero. Se o número for menor que zero, ele é negativo. Pensa na temperatura, né? Tá diminuindo ali a temperatura, ficou negativo, tá lasqueira. A gente aqui do Nordeste, quando pega 16 graus, já tá quebrando os queixos. Imagina menos 3, menos 5, tá? E positivo é o quê? É o contrário, né? O que é o contrário, professor? Ora, se o número negativo é menor que zero, positivo é maior ou igual a zero, né? Como o Marcos colocou. Perfeito? Então, isso é o que vocês precisam saber. Beleza, professor, já sei. Agora bora lá. Então, como é que é o lance, né? Primeiro, você vai obter o valor, o número, né? Que você quer saber se é positivo ou negativo. Então, você obtém o valor. Essa é a descrição da narrativa, tá, galera? Depois, você verifica. O valor é maior ou igual que zero? Se o valor for maior ou igual que zero, então o que é que você vai fazer? Valor, que eu não sei o que é, né? Eu coloquei aqui valor. Observem, galera, que eu estou usando as variáveis como itálico, né? Não sei se vocês observaram. Aqui, ó, tem itálico, tá? Porque eu não sei que valor é esse. Eu quero que vocês pensem, abstraiam, né? Que o valor é um número qualquer. Eu não sei que número é. É uma variável, é um número qualquer, tá bom? Então, eu estou obtendo esse valor. E aí eu vou verificar se esse valor é maior ou igual que zero. Se for, o que é que vai acontecer? Imprimo que valor é um número positivo, certo? E se não acontecer isso, eu vou imprimir que o valor é um número negativo. Ok? Então era isso, a descrição narrativa é simplesmente isso, tá? Professor, eu poderia colocar 2 se? Eu poderia colocar assim: se valor é maior ou igual que zero, imprimir valor é um número positivo. Se valor for menor que zero, imprimir valor é negativo? Pode. Tá? Observação aqui, né? Um ponto aqui da nossa revisão. Não necessariamente um se vai ter um se não. Tá? Você pode optar por ter um se não ou não. Beleza? Ou seja, você poderia colocar aqui no 3 um outro se, verificando se o valor é menor que zero. Tá? Mas qual é o ponto aqui? Se você só tem duas alternativas, ou vai para a esquerda ou vai para a direita, use o se não. Porque você não vai precisar fazer uma outra verificação lógica, entende? Então, ora, se eu sei que uma coisa é assim ou assado, né? Então use o se não, em vez de usar 2 se's. Beleza? Que isso daí já melhora o seu algoritmo, né? Ele fica mais limpo, mais clean, tá? Beleza? O Gleides colocou aí, tipo, as notas do aluno reprovado, final e aprovado. Similar, tá?
Gleidson, bora. Vai ter uns exercícios mais na frente que a gente vai fazer isso bem daí, tá bom? Isso daí é similar ao que vocês vão ver na aula de hoje. Na aula de hoje, para falar a verdade, eu vou mostrar mecanismos para vocês poderem fazer esse algoritmo dessa forma aí. Porque como é que funciona aqui na UESP, né? Se o aluno ele tem uma nota maior ou igual que 7, ele é aprovado. Menor que 4 é reprovado. E se tiver entre 4 e 7, aí vai para a final, né? Esse entre 4 e 7 é o que a gente vai ver como é que faz isso aqui, tá bom? Na aula de hoje. Beleza? Pronto, a Ariel aí falou que estava pensando em colocar 2 cis. Pode, tá? Galera, não tem problema nenhum. Lembrem-se o que a gente falou na primeira aula, né? Foi a primeira aula? Não, a aula de ontem mesmo. Não, primeira aula. Qual o objetivo dos nossos programas? Resolver problema. Resolveu o problema, botando 2 cis, resolveu. Beleza. Fechou. Entendeu? Não tem problema nenhum, não. Não existe só uma forma de fazer, tá, galera? Eu acho que pra tudo na vida não existe só uma única forma de fazer. Existem várias formas de fazer, tá? Entenderam a narrativa, né? Podemos ver isso agora com o fluxograma? Sim ou não? Tá tranquilo? Legal, massa. Então vamos ver o fluxograma agora. Meu fluxograma, eu já observei que ele tem esses elementos aí. Ele vai ter um início, vai ter um fim. Eu vou pegar um valor, lembra, né, que esse sinal aqui é um sinal de entrada, né? Então vou pegar o valor. Eu vou fazer uma estrutura condicional aqui e eu vou imprimir 2 coisas. Valor é um número negativo ou valor é um número positivo, né? Então, esses são os meus elementos, tá? Agora, bora organizar isso, beleza? Então, primeiramente, início, né? Tudo começa de algum canto, de algum lugar, do início. Então, início. Depois eu vou pegar o valor, né? Peguei o valor. Qual o próximo passo? O Vieira está perguntando se esses são os elementos possíveis do fluxograma. O que a gente vai utilizar no curso, Vieira, eu posso te afirmar que sim, tá? Sim, porque a gente vai ver mais na frente uma estrutura de repetição. E a gente vai fazer isso utilizando o próprio fluxo, ele vai descrever a repetição, tá? Já na decisão narrativa vai ter coisas novas, que aí eu vou introduzir no momento certo, tá? Pra gente não ter muita coisa e não processar, tá bom? Por isso que as nossas atividades elas estão mais limitadas por enquanto. Aí depois a gente vai ver mais outras coisas, tá bom? Mas o fluxograma são esses elementos que a gente vai utilizar, tá bom? Legal, galera. Qual seria o próximo passo? Qual seria o próximo fluxo? Desses daí que estão aí na tela, o que é que vocês acham? É o losango? É o fim? E a impressão? Perfeito, Érica. Valor, né? Então, ó, agora eu vou pro valor. Do valor tem 2 possibilidades, né? Ou eu vou mostrar que é positivo, ou eu vou mostrar que é negativo. Certo? Então, se isso daqui for verdade, é porque é positivo. Se isso daqui for falso, é porque é negativo. Beleza? E aí, terminou. Ok? Claro? Entendido? De boas? Observação, tá, pessoal? Quando vocês forem escrever o fluxograma de vocês e tiver uma condição, né, esse carinha aqui, observem bem para não esquecer de colocar para onde que ele vai, né? Se for verdade, se for falso, tá bom? Usualmente eu estou colocando verdade sempre aqui em cima, mas eu posso trocar isso, tá? Eu posso colocar verdade embaixo e falso em cima, tá bom? Então, não é via de regra o que está em cima é verdade, o que está embaixo é falso. Você tem que deixar isso bem claro, tá? Botar um textozinho mesmo, beleza? Só mais uma observação aqui. Fechou? Tranquilo, pessoal? Massa. Vamos agora ver
como é o pseudocódigo desse exercício aí, dessa prática, tá? Então, primeira coisa que você vai fazer é definir um nome para o seu algoritmo, tá? Eu vou escrever o nome de verifica número. Eu acho que eu mudei o nome. Pronto, mudei o nome, depois vou alterar. Para falar a verdade, o nome do meu algoritmo vai ser verifica positivo. Tá? Eu achei melhor. Porque aqui esse calcula, verifica número ficou muito dúbio. Então eu mudei para verifica positivo. O legal é que como o pseudocódigo é uma estrutura já para o seu programa, você tem que colocar um nome que você já de cara saiba o que é que ele vai fazer. Tá bom? Repete qual parte, Marcos, do fluxograma? Sim ou não? Se for no fluxograma, é só uma atenção que eu falei para sempre colocar verdade e falso numa estrutura condicional, tá bom? Não esquecer de colocar verdade ou falso, porque pode ser que eu possa mudar esse nome, falso ser para cima e verdade ser para baixo, tá? Isso é só observação final. Beleza? Legal. Então você vai colocar o nome do algoritmo que vai fazer o que ele vai fazer, né? Dá nome aos bois aqui, o jargão. Beleza, o que é que vai ser a entrada, galera? Qual vai ser a entrada desse algoritmo? O que é que eu preciso para esse algoritmo funcionar? Excelente, o Ariel já respondeu. Valor. Perfeito. Tá? Então, minha entrada é o valor. Show. Qual vai ser a saída? Aí aqui, pessoal, vai mudar um pouquinho. Eu quero que vocês comecem a interpretar o seguinte. Se o nome do meu algoritmo é verifica positivo, eu posso fazer o seguinte, eu posso dizer que o resultado dele vai ser um valor verdadeiro ou falso, tá? Então, vou verificar se é positivo. Se for positivo, eu retorno verdade. Se for negativo, eu retorno falso. Entende? Então, estou mudando aqui para vocês verem outros contextos, tá? Esse algoritmo resolve o problema. Ele vai verificar se é positivo ou negativo. Se não for positivo, é porque é negativo, né? Então, resolve também. Beleza? Só para vocês verem outra forma de pensar, tá? Beleza. Então, meu início aqui do meu programa. Eu estou colocando essa palavra início e fim só para delimitar, tá? Mas não precisa que você coloque, não. Tá bom? Só para ficar mais claro. Então, vou fazer a verificação. Já tem um valor. Aí eu verifico. Se valor é maior ou igual que zero, então o que é que eu vou retornar? Verdadeiro ou falso? Se o valor for maior ou igual que zero. Perfeito. Verdade, ó. Retorno verdadeiro. Tá? Se não, o que é que eu vou retornar? Retorno falso. Tá? Pronto. Acabou o meu programa. Olha como ficou mais curto, né? É como se eu penso assim, é como se o pseudocódigo fosse um misto da narrativa com o pseudocódigo. Só que sem gráficos, né? Ele tem um palavreado, né, nosso, só que tem umas estruturas e um fluxo já bem definido, né? Aí uma observação que eu já quero que vocês capturem também, tá? O retorno, galera, depois que ele é executado, né? Nada depois dele vai ser executado. Beleza? Como assim, professor? Digamos que eu tenha várias linhas aqui, 50 linhas. Se eu entrei aqui, ele não vai executar mais nada mesmo, tá? Isso acontece em qualquer linguagem de programação, tá, pessoal? Beleza? O Marcos Gabriel está perguntando se é mais direto. Eu acho que é mais direto, sim, certo? Porém, é como eu penso também que o pseudocódigo, ele precisa que você tenha uma maturidade que o fluxograma te dá, beleza? Quando você entende do fluxograma, o pseudocódigo ele fica bem mais claro, tá bom? Por isso que é bom sempre vocês trabalharem com esses dois. O fluxograma para visualizar melhor
e o pseudocódigo para estruturar melhor, tá? Porque o pseudocódigo já é quase a pontinha para você escrever o programa. Beleza? Pronto, o Gustavo está perguntando se o retorno é o mesmo que imprime. Não, tá, Gustavo? Imprimir é só mostrar na tela um valor, tá? Eu só mostro na tela um valor. Beleza? O retornar é como se eu dissesse o seguinte, ó, se eu tiver... Eu vou chamar a função verifica positivo e eu te dou o valor. Ele vai me retornar um valor, verdadeiro ou falso. Ele me retorna, ele não imprime, tá? Eu sabendo que o retorno foi verdadeiro ou falso, é que eu vou imprimir. Beleza? Ele não imprime. O retorna, ele... Pensa numa função, não tem uma função de... função de primeiro grau? Quando a gente coloca um valor X, a gente não vai ter um retorno ali, né? Como se fosse a imagem. Pronto, é como se fosse isso. Eu botei o valor, ele me deu um resultado. Isso aqui é como se fosse uma função. Essa função aqui, ela me retorna um verdadeiro ou falso. Beleza? Ele não imprime nada. O imprimir é aquele comando que eu mostrei, né? Imprime, tá? O imprime é que bota na tela. O retorno é uma saída do programa. É como se ele estivesse fechando as portas, né? E indo embora, porque a mala dele já está lá fora. Beleza? Retornou, foi-se embora, fechou. Beleza? Entendido? Pronto, o Matheus perguntou. O retorna já fechou se? Não. Para falar a verdade, não. Por quê? Porque o retorna, ele vai-se embora bem aí. Ele chega a fechar o se. Entende? Por exemplo, se tivesse coisas depois do retorna, irrelevante, ele nunca vai ser executado. Nunca. Tá? Entrou no retorna, saiu. Tchau. E benção. Beleza? Tá? O retorna, pense no retorna como uma saída brusca do programa. Chegou no retorna, foi-se embora. Não vai fazer mais nada ali. Tá? Beleza? Ficou claro, galera, que é o retorna? Professor, poderia colocar em vez do retorna imprime verdadeiro ou então imprime é positivo? Pode, galera. Sem problema nenhum. Tá? Eu quero verificar se ele é positivo ou negativo. Você imprimiu que é positivo ou negativo. Está verificando. Tá bom? Aqui é só uma outra forma de fazer. Tá? Que é válida também. Concorda? Não é uma forma válida? Estou dizendo se é verdadeiro ou falso. Né? Então é válido. Estou verificando. Tá? Beleza? Ficou claro, galera? Rafael está perguntando, o retorno é o último passo e o imprime pode ter algo após. Em resumo, podemos dizer isso? Isso, o imprime, né, é só um parênteses, tá, Rafael? O imprime vai ser depois que eu chamei essa função, tá? Não aqui, o imprime. Agora, se você quiser imprimir o valor, né, imprimir é positivo ou negativo, você pode fazer antes do retorno, tá? Você pode colocar aqui na linha 2, imprime, o valor é positivo e depois retorna verdadeiro. Entende? Você não pode fazer depois do retorno isso, porque ele não vai ser executado. Tá? Aí lá onde chamou verifica positivo, depois que tu recebe, aí tu pode fazer outra impressão. Bom? Legal. O Gleidson perguntou, professor, o retorno finaliza independentemente se é verdadeiro ou falso? Sim, tá? Chegou no retorna, ele finaliza. O retorno é uma execução, tá, galera? Tudo que tiver aqui em negrito é uma execução, tá? Ele vai executar essa condição e ele vai executar esse retorno. Independentemente do contexto, isso vai ser executado. Então ele sai. Ah, era verdadeiro? Era falso? Não sei. Só sei que ele chegou aqui, vai-se embora. Tá? Legal, gostei das perguntas de vocês. Ninguém mais? Tranquilo? Nenhuma pergunta? Pronto, o Matheus perguntou, o retorno então só armazena o resultado da condição. Nesse contexto sim, tá? Neste contexto sim. Beleza, Matheus?
Mas pode ser que o retorne qualquer outra coisa. A gente vai ver o exemplo no Jockey Pô daqui a pouco. Tá? A gente vai ver outro exemplo do retorno. Retorno pode retornar tudo. Valor, condicional, texto, qualquer coisa. Tá? Porque aqui é um pseudocódigo, né? Então a gente pode botar qualquer coisa para ser retornado. Tá? E tudo vai depender da sua interpretação da questão. Se você queria que retornasse um texto, o valor é positivo, você pode colocar aqui no retorna um texto. Aí você descreve aqui, a saída vai ser um texto, ou um grupo de caracteres, ou um caractere. Né? Depois a gente vai falar mais a respeito dos tipos de dados, na aula de amanhã, precisamente. Aí vocês vão entender o que é que eu estou falando aqui. Caractere, texto, string, né? Essas palavrinhas aí vocês vão entender mais amanhã. Tá? Que aí é um grupo de coisas que podem ser retornadas. Tá bom? Beleza, vamos para a nossa segunda prática. Essa daqui eu vou ter que amaciar a carne, tá? Para vocês entenderem como é que eu vou resolver essa questão, tá? Eu quero que vocês pensem como eu quero que vocês gostariam que pensassem, tá bom? Então assim, pessoal, Jockey Pô, para quem nunca jogou, ele é um jogo que você vai com configuração de mão, tá? Então a mão fechada significa que é pedra. A mão assim, ó, como se fosse o sinal de V, da paz, né? Só que o pessoal coloca assim meio deitadinho, tá? Significa tesoura, tá? E a mão assim, na espalmada, significa papel, tá bom? E aí você vai jogar com duas pessoas, né? Entre duas pessoas usualmente. E aí cada um coloca a configuração de mão em 3 tempos. 1, 2, 3. Aí no 3, solta a configuração de mão. Por isso que o nome se chama Jockey Pô, talvez, né? Jockey Pô. O Jockey Pô. Jockey Pô. Tá, por aí vai. Beleza? Ok? E aí, o grande lance é o seguinte. Cada configuração de mão pode ganhar ou perder da outra. Tá? Por exemplo, pedra ganha de tesoura, porque esmaga a tesoura. Porém, a pedra perde para o papel, porque o papel abarca a pedra, tá? Ele cobre a pedra, tá? Essa é a interpretação do jogo, beleza? Tesoura. Tesoura ganha de papel, porque corta o papel. Porém, tesoura, como a gente viu, ele perde de pedra, né? Porque a pedra esmaga a tesoura. E o papel, como a gente também acabou de ver, ganha de pedra, mas perde, né? O papel perde para tesoura. Tá bom? Essas são as regras do jogo. E aí a questão a prática diz o seguinte: faça aí, né? Simule aí o jogo do Jockey Pô e diga quem foi que ganhou. Se por acaso for uma mesma configuração, ninguém ganhou, né? Deu empate. Beleza? Essa é a regra do jogo. Todo mundo entendeu as regras? Sim? Quem nunca jogou, entendeu? Beleza. Então, antes da gente começar a falar sobre o Jockey Pô, continuar falando dele, vamos falar um pouquinho de tabela verdade, tá? Tabela verdade é uma coisa que também é ensinada no ensino médio, se eu não me engano. Tá lá pro terceiro ano, segundo ano, acho que mais terceiro ano, tá? Vai ser um monte de sim, viu, Vieira? Vai ser um monte de sim mesmo, tá? E a tabela verdade, ela, como o próprio nome diz, ela vai verificar se vai ser verdade ou não, tá? Então, eu peguei essa imagem aí do Diga Sim, né? Ele tinha sempre que falar a verdade, né? Então, essa cena bem clássica desse filme, muito legal. Não sei se é da época de vocês, né? Vocês são muito novinhos aí, mas é da minha época. Beleza. Então, definição de tabela verdade, né? É uma ferramenta de natureza matemática, muito utilizada, né, no campo do raciocínio lógico, e seu objetivo é verificar a validade lógica de uma proposição composta, né? Ou seja, uma proposição que ela é composta de 2 argumentos. Palavrinha nova, né? Proposição. Proposição, pessoal, é uma coisa que pode ser verdadeira ou falsa, tá? É diferente da premissa, que a gente falou no nosso primeiro dia de aula. Premissa é sempre uma coisa que é verdadeira, tá bom? Proposição eu não sei
se é verdadeiro ou falso. Ela pode ser tanto verdade como pode ser falso, tá? Beleza? Então as proposições são argumentos que no final vão retornar dois valores possíveis, verdadeiro ou falso. A gente fez isso na aula de ontem e agora há pouco, quando a gente colocou valor é maior ou igual que zero. Isso é uma proposição. Por que é uma proposição? Porque vai depender de quem? Do valor, certo? Se o valor for 5, 5 é maior ou igual que zero, é verdade. Mas se o valor for menos 5, menos 5 não é maior ou igual que zero, é falso, né? Então, proposição é algo que pode ser verdadeiro ou falso. Vai depender dos valores envolvidos, certo? Beleza? Entendido? Que é uma proposição? Ou não entenderam? Ficaram na dúvida ainda? Ok? Então vamos ver duas tabelas verdade, tá? Primeiro a gente vai falar lá do ou, beleza? O ou, observem bem a definição. Ó. O ou lógico. Por que, professor, ou lógico? Porque o lógico significa que vai ser verdade ou falso, tá? O lógico é isso. É verdade ou é falso. Então, o ou lógico retorna verdadeiro quando? Quando pelo menos uma das proposições for verdadeira, tá? Então, se eu tiver o ou, pessoal, pensa o seguinte. O ou, ele vai sempre estar... É um operador. Eu chamo o ou de um operador. O que é um operador? O símbolo de mais é um operador. Ele vai somar dois valores, né? O que está à esquerda e o que está à direita. Beleza? O mais, ele vai somar o que está à esquerda e o que está à direita. O menos, da mesma forma, ele vai diminuir o que está à esquerda com o que está à direita. E assim sucessivamente, né? O ou também é um operador lógico. Ele vai verificar o que está à esquerda e o da direita. E vai verificar essas duas coisas para verificar se é verdadeiro ou falso. Verificar. Professor, eu falo tantas vezes verificar que eu acho que o senhor ficou tonto. Eu fiquei mesmo, tá? Mas pensa assim, galera. O ou vai ver duas proposições. Se uma dessas proposições for verdade, então é verdade. Tá? Essa é a ideia. Aqui a gente vai usar o seguinte, a gente vai colocar V simplesmente, tá, para dizer que é verdade, e o F para dizer que é falso, tá? Para ficar mais clean aqui a representação, tá? Aqui cortou, mas dá para entender. Na proposição A, vou fazer um exemplo, tá? Para vocês verem como é facinho. Eu acho. Porque eu faço para mim, não pode ser eu faço para você, né? Isso tá legal, tá? Isso faz parte. Então, ó, no exemplo, vamos fazer a análise do ou, onde a proposição A é a pessoa ter bigode. E a proposição B é ter barba, tá? Então, se tem bigode, é verdadeiro. Se tem barba, é verdadeiro. Caso contrário, né, é falso. Beleza? E agora vamos entender o que é ter barba e o que é não ter barba, tá? Por exemplo, aqui eu não tenho nada, né? Então, não tenho nem bigode nem barba. Porém, a barba vai ser sempre, ó, daqui, da boca para baixo. Se tiver algum pelo da boca para baixo, a gente vai chamar que a pessoa tem barba, tá? Então, da boca para baixo tem algum pelo, tem barba. Da linha da boca para cima, tem pelo, a gente vai dizer que tem bigode, tá bom? Só para ficar mais claro na interpretação, beleza? Vou fazer aqui um exemplo, ó. Quem é o A? A é ter bigode, né? Esse cara aqui tem bigode? Sim ou não? O estilo aqui DuckTale? Sim. Tem bigode. Perfeito. Esse cara aqui, ele tem barba? Sim. Então a gente vai ter o quê? O A é verdade e o B é verdade. O O lógico diz o quê? É verdadeiro sempre que pelo menos uma delas for verdade. Então, as duas sendo verdades, uma delas é verdade, né? Então, vai ser verdade esse caso aqui. Entenderam? Legal? Vamos para o segundo caso. Eu já dei verdadeiro no segundo caso. Ave Maria.
Nem brinquei. Tá? Nesse caso aí, é verdade por quê? Porque aqui ele vai ter bigode, né? E vai ter barba. Porque eu falei que tudo que estiver debaixo da boca, né? Da linha da boca, é barba também. Mas aqui seria barba também. Tá? E aqui, esse caso aqui. Bora agora ver se vocês entenderam a ideia. Esse caso aqui, A ou B, é verdade ou é falso? Verdade, né? Por que é verdade? Porque ele tem barba, né? Como ele tem barba, é verdade. Eu vou ter um ou outro, então vai ser verdade. O A ou B aqui nesse caso do Dali aqui, né? Do corte aí estilo Dali. É verdade ou falso? Bora lá. Então, para resumir, existe, pessoal, uma condição que o ou vai ser falso. Qual condição é essa? Analisem aí as carinhas que faltaram aí lá de baixo. Galera, ó, show. O Federation, né? O Federation Standard é o falso. Perfeito, galera. Por quê? Porque o A é falso e o B é falso também. Tá bom? Por isso que o Federation Standard é falso. Show. Então a gente pode resumir isso daqui todo numa tabela verdade, tá? Onde aqui eu tenho todos os valores possíveis para a combinação AB. Então, ou é verdade, verdade, ou é verdade, falso, ou é falso, verdade, ou é falso, falso. Todas as combinações possíveis eu tenho aqui, tá? E aqui a gente observou que ele só é falso em uma condição, na condição que o A e o B são falsos. Beleza? Ok? Então isso aqui é o que a gente chama de tabela verdade. Então, para simplificar, sempre vai ser verdadeiro se tiver pelo menos um verdadeiro. Se não, é falso. Tá? O que vocês têm que pensar nisso. Nem lembra muito da tabela, não. A tabela ajuda. Mas o entendimento de você que se algo é verdadeiro, tudo é verdadeiro, é o importante. Na atividade de hoje, é uma observação em relação a isso, tá? Pode acontecer de uma das duas coisas ser verdade. Se eu tenho um ou eu mesmo sem desconhecer a outra coisa, vai ser verdade, porque uma das duas coisas é, por mais que eu desconheça a outra. Vocês vão ver lá o que eu quis dizer com essa minha frase, tá? Na atividade de hoje. Vamos agora para o ilógico, tá? O ilógico, ele vai retornar verdadeiro sempre que as duas forem verdadeiras, tá bom? Então tem que ser as duas verdadeiras para valer, tá? Se não for as duas verdadeiras, é falso, beleza? Então, mesma situação, tem umas nossas carinhas aqui, né? E aí? Esse caso aqui, né, o cara tem bigode e tem barba, né? Então, os dois são verdadeiros. Então, é verdade, beleza? Nesse caso aqui, também, ó, eu tenho bigode e tenho barba, né? Então, também é verdade. O terceiro caso, é verdade ou é falso? Por que é falso? Porque o cara não tem bigode, né? Então, como uma das coisas está errada, então é falso. Beleza? O Dali também é falso, né? E agora escrevam aí no chat qual vai ser a sequência de baixo aí. VF, FV, VVF. Qual é que vai ser a de baixo? Analisem aí. Escrevam no chat. Vamos ver quem que acertou. VF, VFV, VFV. Tá quase um consenso, mas ainda tem algumas aí que estão trocando aí. Bora ver. Ó. Aqui, galera, parece que não tem, tá? Mas aqui tem, ó, um cabelinho aqui de bode, ó. Tá? Então isso daqui é verdade, tá bom? Tem bigode e tem uns cabelinhos de bode aqui, tá? Então, verdade. Aqui também é verdade, né? Ó, bigode e aqui a barba. Aqui eu não vou considerar como verdade, tá? Porque aqui tá quase no meu termo aqui. Vou chamar isso daqui de falso, tá bom? Eu acho que eu botei falso. E aqui falso porque não tem nenhum nem outro. Eu entendo a confusão desse daqui, tá?
Pode acontecer essa dupla interpretação, beleza? Mas o meu gabarito seria esse daqui, VVFF, tá bom? Mas esse do Kinglon pode ser verdadeiro, tá bom? Pode ser verdadeiro. Vocês poderiam pedir revisão de nota, tá? Beleza? Show? Legal, galera. Massa. Então a gente já sabe como é que funciona a tabela verdade. Então, em resumo, o I vai ficar assim, ó. Se um dos dois for falso, tudo é falso. E aí, se forem verdadeiros, vai ficar verdadeiro. Observem, pessoal, que é como se fosse a negação do ou, né? Enquanto ou tudo era verdade, quase, né? Enquanto tudo era verdade e aqui era falso, aqui tudo é falso se tiver um falso e só é verdade quando os dois forem verdade. Tá bom? É quase, não chega a ser igual. Beleza? Agora sim, vamos voltar para a nossa prática. De novo, eu vou me estender um pouquinho, tá bom? Porque agora que a gente começou no novo aqui, pô, mas vai ser mais rápido. Porque a gente já entende o principal que eu queria que vocês entendessem, vocês já entendem, tá bom? Então vamos lá. Eu coloquei as configurações de mão aqui, né? Pedra, papel, tesoura. Tá? Só para quem não lembra, né? Pedra, papel, tesoura. Aí só tá assim, né? Porque eu nunca encontrei uma figurazinha deitada, mas aqui é a tesoura, tá? Eu posso representar essa questão de quem ganha de quem com um círculo, tá? Ó, pedra ganha de tesoura, tesoura ganha de papel, papel ganha de pedra, tá? Esse círculo aqui, ó, onde a seta indica quem ganha de quem, tá? Beleza? Tá dando para interpretar legal isso aqui? Sim? Show. Então eu vou abandonar esse texto aqui e a gente vai trabalhar só com isso aqui, tá? Nos slides. Então vamos lá, ó. Na descrição passo a passo, como é que seria? Aqui eu ia fazer um passo de cada vez, mas como o tempo tá corrido, eu pensei, não, vou botar logo tudo de uma vez. Então, ó, primeira coisa, eu obtenho a mão 1. O que é a mão 1? É o pedra, papel, tesoura. É o que a pessoa vai escolher. Eu não sei o que vai ser, tá? Mão 2 vai ser o quê? Desculpa aqui o texto. É o jogador 2 escolher, tá? Depois eu vou alterar o texto. Aqui o jogador 2 vai escolher, tá? Então eu obtenho a configuração de mão do jogador 2. Então o que eu quero que vocês entendam é o quê? Que mão 1 é a configuração de mão do jogador 1 e mão 2 é a configuração de mão do jogador 2. Beleza? A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Se mão 1 é igual a mão 2, o que é que vai acontecer? Eu vou imprimir, deu empate. Ok? Entendido? Linha 3, passo 3. Beleza. Se não for empate, um dos dois ganhou, tá? Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer cada um desse ciclo aqui, ó. Se mão 1 for pedra e, olha o I aqui, ó, e mão 2 for tesoura, significa o quê? Que o jogador 1 ganhou. Entende? Se não acontecer isso, significa o quê? Que um dos dois tá falso. Beleza? Um dos dois vai estar falso, né? E aí esse falso vai determinar o quê? Que o jogador 2 foi que ganhou. Tá? Então, mão 1 é pedra e mão 2 é tesoura, jogador 1 ganhou. Se isso não acontecer, jogador 2 que foi que ganhou. Tá? Segunda possibilidade. Se mão 1 for tesoura e mão 2 for papel, quem foi que ganhou? Jogador 1. Se não, jogador 2 foi que ganhou. Beleza? E por fim, se um colocar papel e outro colocar pedra, né? Jogador 1 ganhou, jogador 2 ganhará, caso contrário. Tá bom? Então tem essas condições aqui. Beleza? Só que essas condições aqui não são muito verdadeiras, né? Poderia ser um pensamento lógico, né? Eu vou testar uma coisa ou outra, testo uma coisa ou outra, testo uma coisa ou outra. Porém, isso daqui não está muito legal, beleza? Por que não está muito legal? Ora, aqui eu estou verificando o quê? Se a mão foi pedra
e a mão 2 for tesoura, beleza. O jogador 1 vai ganhar. Porém, o que é que me garante que se ele colocar uma configuração diferente, o jogador 2 é que ganhou? Entende? Aí você vai analisar. Ora, pode falar, Marcos. Professor, porque só tem mais uma opção possível, né? Aqui no caso aí seria papel que ganharia de pedra. Papel ganharia de pedra. Mas imagina o seguinte, ó, bora pensar nessa 4, só para vocês entenderem a ideia. Aqui eu estou verificando se a mão 1 foi pedra, beleza? Mão 1 foi pedra e mão 2 foi tesoura, beleza. Se isso acontecer, o jogador 1 ganhou, ok? Mas isso não garante que realmente o 2 ganhou caso contrário, entende? Por exemplo, se... Pronto, aqui ó, esse se aqui já está ilustrando isso. Se não aconteceu isso, eu já vou mostrar que o jogador 2 ganhou, né? Certo? Entende? Só que poderia acontecer da mão 1 ser tesoura aliás, poderia acontecer da mão 1 ser papel. Papel? Não. Poderia acontecer isso bem daqui. Da mão 1 ser tesoura e da mão 2 ser papel. Beleza? Só que eu já vou ter imprimido que o jogador 2 ganhou. Entende? Só que ele ainda não... Eu não verifiquei todas as possibilidades do ganhador ser o 1. Entende? Então eu não poderia fazer dessa forma. Eu teria que fazer o seguinte. Eu vou ter que colocar todas as possibilidades que o 1 ganha. Se não aconteceu essas possibilidades, todas elas, é porque quem ganhou foi o 2. Entende? Lembra que eu falei para vocês que o se não, ele sempre vai acontecer o seguinte. Se a coisa lá for verdadeira, ele executa o então, né? Se não, ele executa o outro. Aqui está acontecendo isso. Se isso daqui for falso, ele vai já imprimir que o 2 ganhou. Aí depois ele vai verificar isso daqui. Ah, mas aconteceu isso. Aí ele vai imprimir, jogador 1 ganhou. Aí depois ele vai verificar isso. Aí pode acontecer dele imprimir, jogador 2 ganhou. Entende? Ficou confuso isso. Então o que é que a gente tem que fazer? Tá quase lá, né? O que eu tenho que fazer é colocar tudo em uma coisa só. Então a gente tem que mostrar todas as possibilidades que o jogador 1 ganhe. Tudo junto. E para verificar isso, a gente vai agrupar esses sinais lógicos aí. Em vez de usar o i, eu também tenho que utilizar o ou, tá? Então vou pegar, ó. Vai ficar mais claro agora, ó. Eu vou simplificar só para as mãozinhas aqui. Vou pegar essas 3, tá? E vou juntar. Pronto, agora ficou melhor. Bora lá, bora reler agora, ó. Se mão 1 for pedra e mão 2 for tesoura, isso daqui vai ser verdade, né? Então o jogador 1 ganhou. Beleza. Mas se isso daqui não acontecer, eu vou verificar. A mão 1 foi tesoura e a mão 2 foi papel? Foi. Então ganhou. Se não for, ele vai verificar. A mão 1 foi papel e a mão 2 foi pedra? Foi. Ganhou. Então se acontecer uma dessas coisas, uma dessas 3 configurações de mão, significa que o ganhador foi o jogador 1. Entendeu? Se não, é que eu vou mostrar que o jogador 2 ganhou, porque não aconteceu a configuração de mão esperada. Entende? Aquele lá, ele ia aparecer assim, ó, a impressão ia ficar jogador 1, jogador 2, jogador 1. Ou jogador 1, jogador 2, jogador 1. Entendeu? Cada uma daqueles se ia mostrar uma coisa. Que eu não sei ainda que foi que ganhou. Agora aqui eu sei. Entendeu? Ficou claro, galera? Beleza, Maria da Guia. Não se preocupa não que tá sendo gravado, tá? Eu realmente tô me estendendo um pouquinho hoje. Desculpa aí, pessoal. Beleza? Entenderam, galera? Então pronto, eu tenho todas as condições que o jogador 1 ganha. E se elas acontecerem, o jogador 1 ganhou, tá? Observem, galera, que só uma dessas coisas aqui vai acontecer para o jogador 1 ganhar. Não vai acontecer mais de uma, né? Mas o ou, o que é que ele fala? Se uma for verdade, então tudo isso daqui é verdade, né? Por isso que tem um ouzinho aqui, ó. Ou. Tá bom? Legal? Bora ver como fluxograma. Pode ser? Vocês entenderam a ideia? Sim?
Massa. Então vamos para o fluxograma. Então no fluxograma eu tenho essas impressões, né? Deu empate, ganhador foi o jogador 1, ou ganhador foi o jogador 2. Temos aqui a entrada, né? O mão 1 e mão 2, o início e o fim. E temos aqui os nossos condicionais de empate e a verificação do se o jogador 1 ganhou ou o jogador 2 ganhou, tá? E aí eu começo, né? Primeiro eu vou pegar a mão 1 e mão 2. Vou verificar aqui se deu empate, né? Essa igualdade aqui, né? Para eu mostrar que deu empate, tem que dar o quê? Verdadeiro ou falso? Para entrar aqui. Tem que dar verdade, né? Perfeito. Tá? Verdade. Se não, aí é que eu vou entrar naquele outro se ali, de verificar quem foi que ganhou. Tá? Beleza. Eu entrando aqui, se por acaso isso daqui acontecer, quem é que ganhou? Jogador 1 ou jogador 2? Se isso daqui acontecer. Aqui, ó, é verdadeiro ou falso? Perfeito, galera. Jogador 1, tá? Então, se isso daqui for verdade, ele vai mostrar jogador 1 ganhou. Se for falso, ele vai mostrar jogador 2 ganhou. Perfeito. E aí faltou só o finzinho lá, né? Joguei aqui. O fim. Show? Né? Ficou bem mais simples, né? Então, quando a gente entende, primeiro a gente tem que sentar, entender o problema, né? Entender o problema é que a gente vai começar a estruturar. E a gente vai verificando se aquilo ali faz sentido mesmo, tá bom? E depois fica tudo mais fácil, tá? Muito legal. Por fim, tá? Já quase finalizando a aula, vamos ver o pseudocódigo. Então, no pseudocódigo, eu vou ter a entrada, né? Mão 1 e mão 2. E a saída vai ser o texto com o nome do vencedor. Então, o vencedor foi quem? Jogador 1, jogador 2 ou deu empate, tá? E aí eu começo, ó. Se mão 1 foi igual a mão 2, eu retorno, deu empate. Olha só. Eu estou retornando um texto aqui agora, ó. Tá entre aspas aqui. Deu empate. Retornei aí, ó. Deu empate. Se não, o que é que vai acontecer? Eu só tenho duas alternativas, né? Por isso que ele está num se não. E essa ideia eu peguei da onde? Do fluxograma. Mas eu poderia perfeitamente não usar uma condição se não. Poderia colocar um se já direto aqui, tá? Por que eu poderia colocar um se? Porque como eu coloquei um retorna, ele não vai verificar o se depois, entendeu? Ele já vai sair, porque eu já dei o retorno aqui. Mas aqui eu coloquei o se não para ficar coerente com o fluxograma, tá bom? Então, se não, o que é que vai acontecer? Ele vai verificar. Mão 1 é igual a pedra e mão 2 é igual a tesoura. Ou mão 1 é igual a tesoura e mão 2 é igual a papel. Ou mão 1 é igual a papel e mão 2 é igual a pedra. Então, isso significa que o jogador 1 ganhou. Ao retorno, jogador 1 ganhou. Beleza? Se não, retorno que o jogador 2 ganhou. E acabou. Né? Simples, né? Parece assim um problema assim, enorme, gigante, difícil. Mas mais na frente a gente vai fazer o programinha disso daqui, tá, galera? A ideia é que todos os algoritmos que a gente está fazendo agora, daqui a pouco a gente vai programar eles, tá? Em JavaScript. Beleza? Ok? Ficou claro, galera? Tranquilo? Muito bom. Ok, por hoje era só. Tá? Amanhã a gente vai continuar nossos estudos falando sobre tipos de dados, tá? E aí já vai começar, a gente já começa a fazer pontes com a linguagem de programação, tá bom? O Vieira está perguntando, condição de se, então não para o programa? Pronto, legal. Aqui, Vieira, se entrar nesse se, ele para o programa, tá? Ele parou, foi-se embora. Se ele entrar nesse retorno aqui, ele também sai. Entendeu? Então, chegou no retorno, acabou o programa. Aí ele tem que rodar de novo, né? Eu quero fazer vários jogos aqui de Jockey Pool. Ele vai chamar o Jockey Pool uma vez, chama de novo, entendeu? Então, ele só vai retornar, vai fazer uma vez isso daqui. É uma jogada, uma partida. Beleza? Legal? Beleza, galera, eu vou liberar aqui a frequência de vocês. Vou finalizar aqui.
a gravação.